O vídeo de hoje é um publi editorial. Olá, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o Jardim dos Famintos, do Adams Pinto. O Adams é um autor iniciante, esse aqui é o primeiro romance dele, e é bem interessante a história de como ele teve a ideia para criar esse livro aqui. Na verdade, esse livro começou como uma ideia para um jogo de RPG, baseado levemente ali na obra do H.P. Lovecraft, só que o nosso autor percebeu que ele não era muito bom de improvisação e coisas do tipo, então ele resolveu parar e pensar nessa história com bastante detalhe, foi escrevendo, enfim. A história acabou virando então um romance. O livro tem cerca de 400 páginas e ele é todo ilustrado. Aliás, o Adams Pinto é ilustrador, gente. Ele me contou que ele faz diversas ilustrações para diversas lojas de camisetas mundo afora. Então a diagramação do livro e tudo mais foi idealizada por ele, mas as ilustrações foram feitas por um amigo dele chamado John... Vamos, a ficha catalográfica para não falar besteira... Sim, John Bosco. E a cada término de capítulo a gente tem então uma ilustração que vai dar aí uma ideia do que vai acontecer no próximo capítulo. E bem, pela capa, pelas ilustrações, o que é que você já deve estar pensando? Deve ser um livro jovem adulto. Mas não é, viu, gente? Esse aqui é um livro de fantasia. Eu inclusive vi o Adams falando num vídeo que eu vou deixar lá embaixo pra vocês darem uma olhadinha também, que ele fez junto com um amigo, que esse livro aqui na verdade se trata de um gênero que eu não conhecia, gente, chamado Dark Fantasy. Provavelmente eu já devo até ter lido algum livro de Dark Fantasy, só não liguei o nome à pessoa, digamos assim. Então, gente, o que acontece é o seguinte, vamos primeiro dar uma olhadinha aqui nesta capa. O que nós temos aqui são 8 máscaras. Num primeiro momento, quando eu bati o olho na capa e comecei a ler o livro, eu tinha apenas enxergado aqui máscaras de animais, mas a gente tem aqui também, por exemplo, uma máscara de ervas daninhas. Nós temos aqui 8 máscaras no total e essas 8 máscaras têm tudo a ver com a história. O que acontece aqui é o seguinte, gente. Eu vou contar pra vocês o prólogo dessa história, é o primeiro capítulo, só pra você ter uma ideia. Então você tem essas pessoas que acordaram no meio de um naufrágio. Então elas estão naquela situação à deriva no mar, esperando a ajuda vir, qualquer coisa do tipo. Você tem esse rapaz que avista uma moça segurando um bebê ali à deriva. Então ele vai até lá tentar ajudar aquela moça e aí ele vai percebendo que ele não se lembra de nada, não se lembra de quem ele era, como ele foi parar ali, o que ele estava fazendo naquele navio, ele não conhecia aquela moça, inclusive a moça, quando eles começam a conversar, não sabe se ela é a mãe do bebê. Ela simplesmente viu um bebê ali precisando de ajuda e ela foi lá ajudá-lo. Então eles conseguem, os três juntos, né, o rapaz, a moça e esse bebê, chegarem então à beira da praia. E aí depois de descansar um pouquinho, retomar o fôlego e tudo mais, eles resolvem andar e explorar ali aquele lugar. Então eles estão ali em busca de água potável, algum tipo de alimento, eles acabam encontrando um jardim muito bonito. E aí eles resolvem se sentar ali naquele jardim, de repente vai dando um sono, eles acabam caindo no sono e eles vão sumir. Digamos então que aquele jardim vai fazer com que aquelas pessoas desapareçam, se é que você me entende. E aí a gente tem um corte na história e a gente vai entrar em contato então com a primeira personagem desse grupo de 8 que simplesmente se encontra nesse lugar absolutamente sem memória nenhuma de como foi parar ali e sem memória nenhuma sobre quem ela é. Só que ela tem junto de si também uma dessas máscaras. Então ela pega aquela máscara, vai andando por ali até ela encontrar um casebre com um senhorzinho aparentemente cego, cuidando de uma menininha. Ela acaba sendo acolhida ali por aquelas pessoas. E aí ela vai percebendo que aquelas pessoas também estão ali sem memória nenhuma, não sabem como é que elas foram parar ali. E aí aos poucos, conforme os capítulos vão correndo, a gente vai encontrando outras pessoas na mesma situação daquela moça. Também não sabem como foram parar ali e tem uma dessas máscaras. E essas pessoas aparentemente não têm ligação nenhuma entre si, elas simplesmente foram parar ali naquele mesmo lugar, nas mesmas circunstâncias, em períodos diferentes. E aos poucos elas vão se encontrando e formando grupos, visando sua sobrevivência. E aí, minha gente, o que acontece é o seguinte. Não sei se vocês perceberam pela minha narração aqui do primeiro capítulo, mas aquele jardim estranho, né, onde aquelas pessoas tiraram uma sonequinha e sumiram, é meio que vivo. Então, esse lugar, esse mundo criado pelo Adams Pinto tem vida, vontade própria e coisas do tipo. Conforme os capítulos vão correndo, a gente vai descobrindo também algumas criaturas estranhas, outras pessoas que também estão ali naquela ilha, sei lá, também há muito tempo. Essas pessoas, inclusive, são mais esclarecidas, elas têm ali um certo conhecimento que essas 8 pessoas ainda não têm. Elas, inclusive, sabem o que significa aquela máscara. Então, aos poucos, a gente vai descobrindo o que é que está acontecendo com essas pessoas. E como eu tinha dito pra vocês, o Adam tem também influência do H.P. Lovecraft.
Ou seja, este livro aqui, além de ser um livro de fantasia, é também um livro de horror. Então, um dos elementos mais estranhos aqui desse livro é o fato de que essas 8 pessoas, por algum motivo, quando sentem cheiro de sangue, quando o sangue toca o solo, elas sentem uma vontade incontrolável de consumir carne humana. Então eles são meio que canibais ali naquele lugar. E aí tem uma cena que eu fiquei até meio chocada. Tem um rapaz ali num dado momento que se machuca, e aí ele sente cheiro ali do próprio ferimento, aquela coisa toda, e ele quase, né, ele sente o impulso de devorar a própria perna. Então, além dessa questão do canibalismo, a gente vai ter ali alguns momentos em que o horror vai nos lembrar também de filmes como Alien. Dá só uma olhada nessa ilustração. E uma coisa interessante que o autor faz aqui nesse livro foi ter criado um narrador que vai desvendando a história pra gente da mesma forma que a história desses personagens vai sendo desvendada para eles. Então a gente tá no mesmo barco. E é aquele tipo de livro que a gente realmente quer saber o que é que está acontecendo, a gente realmente quer saber de onde vieram essas 8 pessoas, quem são eles, o que eles estão fazendo ali. Aos poucos, durante sonhos e coisas do tipo, eles vão se lembrar de alguns detalhes da vida deles e a gente vai descobrindo que eles viviam no nosso mundo. Então tem um capítulo aqui, por exemplo, em que o rapaz vai sonhar com uma cafeteria parecida com um Starbucks ou algo do tipo. E aí quando ele acorda, ele diz que ele consegue sentir o cheiro do frappuccino. Então essa coisa deles serem do nosso mundo e terem ido parar nesse mundo estranho me lembrou um pouco o Caverna do Dragão. Então perceba que tem vários elementos aqui que o Adams foi utilizando para criar a história dele e fica muito interessante, gente. Esse livro me tirou totalmente da minha zona de conforto. Eu não sou o público-alvo desse tipo de livro, mas eu fiquei muito intrigada. E eu fui surpreendida em diversos momentos aqui dessa história. O desenrolar da história, ali os últimos capítulos, não foram assim aquilo que eu esperava. Então algumas explicações me deixaram um pouco decepcionada, mas esse livro também termina redondo. Então a gente tem um livro único aqui, bonitinho, só que ele termina também de um jeito a dar a possibilidade para uma continuação. Então talvez o autor escreva em um segundo volume, não sabemos, mas a história está bem redonda aqui como ela está. Então tá aqui a indicação de um livro para quem gosta desse tipo de história, a ser desvendada aos poucos, que se passa ali num mundo fantástico, com elementos de horror tenebrosos, para quem gosta também desses elementos de jogos de RPG e cultura nerd, digamos assim. Você vai acabar se divertindo bastante com esse livro. Ele está disponível tanto em versão física, no site que eu vou deixar lá embaixo na descrição desse vídeo, e também em e-book pela Amazon. Faltou contar para vocês que esse livro aqui é uma produção independente, ele foi feito através de um projeto no Catarse, e ele meio que já tem aí uma legiãozinha de fãs, gente. Então, se você quiser conhecer um pouco do autor, não deixem de ver o vídeo que eu indiquei pra vocês, o link também vai estar lá embaixo. Junto com o livro, o autor me mandou também essa camiseta que eu estou usando, uma ilustração dele, não sei se dá pra vocês verem. Eu achei que ele foi bem otimista, porque ele me mandou uma camiseta P, não é mesmo? Mas não há nada que low carb corridas não resolvam, né? Vou ficando por aqui, vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande pra todo mundo e até mais!